Quando falamos sobre poder, a primeira coisa que vem à mente é a ideia de algo dado, certo? Na realidade, o poder não é dado, ele é conquistado. A maioria dos filósofos passou séculos discutindo como o mundo deveria ser, enquanto um homem, Nicolau Maquiavel, se concentrou no que realmente acontece por trás das cortinas da política, dos negócios e sim, até nas relações pessoais. Ele não se preocupou com o que parecia certo, ele queria entender como as coisas realmente funcionam. Maquiavel não inventou nada, ele apenas observou a humanidade de uma maneira crua e realista. A sua visão desafiadora foi a de que as pessoas são, em grande parte, guiadas por dois fatores, o medo e o interesse próprio. E essas duas forças moldam quase toda a nossa realidade. Parece forte, mas é isso que ele encontrou ao olhar para a natureza humana sem filtros. Ele não via os seres humanos como ideais ou racionais, mas como indivíduos movidos por necessidades imediatas e pela autopreservação. Agora, se você realmente quer entender como os poderosos conseguem controlar as situações ao seu redor ou até influenciar as pessoas a seu favor, a chave está em entender esses dois pilares básicos. E mais importante ainda, entender como trabalhar com a natureza humana e não contra ela. Esse é o segredo para quem quer manipular as circunstâncias a seu favor, seja na política ou até mesmo nas suas relações pessoais. E se você está curioso para explorar mais sobre como essas ideias se aplicam ao nosso dia a dia, eu te convido a se inscrever agora no canal. A cada semana, desvendamos ideias filosóficas poderosas que podem transformar sua maneira de pensar e agir. Já temos conteúdos incríveis que mostram como você pode aplicar esses conceitos para criar grandes transformações em sua vida cotidiana. Não perca essa oportunidade de entender como as grandes mentes da história enxergaram o poder e a manipulação. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento. Você já percebeu como muitas vezes as pessoas tomam decisões que parecem irracionais, mas na verdade são totalmente previsíveis? Nicolau Maquiavel foi um mestre em desvendar essa realidade, e o que ele descobriu sobre o comportamento humano é no mínimo desconcertante. Ao contrário de outros pensadores que tentaram idealizar o ser humano, Maquiavel olhou para a natureza humana sem filtros e viu o que realmente somos, seres movidos por interesses imediatos e pela necessidade de autopreservação. Em sua visão, o ser humano não age de acordo com princípios abstratos ou ideias elevadas, mas de acordo com medos e desejos imediatos. A verdadeira motivação das pessoas é evitar a dor e buscar prazer agora, sem se preocupar com as consequências futuras. E é exatamente aqui que a manipulação entra em cena. Quando você entende que as pessoas não são racionais como gostaríamos de acreditar, você pode começar a prever suas ações e até mesmo influenciá-las sem que elas percebam. Vamos ser francos, é fácil criticar alguém por ser inconsistente em suas atitudes, mas na verdade, essa inconsistência é uma característica humana fundamental. A gente muda de ideia com facilidade, porque somos mais guiados pela emoção do momento do que pela razão lógica. Maquiavel observou essa tendência e soube que, se a moralidade é algo volúvel e as pessoas escolhem o que é mais conveniente para elas, é nesse terreno que o poder se constrói e a manipulação ganha força. Agora, imagine como seria valioso entender esse comportamento e, em vez de ser surpreendido por ele, usar esse conhecimento para alcançar seus objetivos. Se você souber como as pessoas funcionam no nível mais profundo, poderá prever as reações delas e até influenciá-las de maneira quase invisível. E isso não é algo distante da realidade, é algo que está ao seu alcance. E Maquiavel deixou um mapa claro de como navegar por esse terreno. Quando falamos sobre liderança, é comum imaginar que o ideal é ser amado e respeitado por todos, certo? Mas e se eu te dissesse que Maquiavel tinha uma visão bem diferente sobre isso? Para ele, a pergunta não era se era melhor ser amado ou temido, mas sim qual dos dois era mais eficaz para manter o controle. E a resposta de Maquiavel pode te surpreender. Ele acreditava que ser temido é, de longe, mais seguro do que ser amado. Agora, você pode estar se perguntando, mas como assim? Não devemos buscar o amor das pessoas? E a resposta de Maquiavel é clara. O amor é volúvel. As pessoas são movidas por interesse próprio, e quando suas necessidades entram em conflito com o amor ou a lealdade, elas abandonam facilmente aqueles que dizem amar. Imagine um líder que depende do amor de seus subordinados. Quando as circunstâncias mudam ou uma nova oportunidade surge, essa lealdade pode desaparecer da noite para o dia. Por outro lado, o medo de punições consistentes e a certeza de consequências criam uma base muito mais estável e duradoura. Agora, isso não significa que você deve governar com tirania ou crueldade. Maquiavel não preconiza o medo por si só, mas sim um medo estratégico, aquele tipo de medo que vem
vem com a certeza de consequências claras, não aleatórias. O que ele sugere é que, ao contrário do que muitos pensam, um líder que se faz temido, mas não odiado, tem uma vantagem estratégica imensa. Ele pode manter a ordem, a lealdade e a eficácia, enquanto aqueles que buscam o amor podem ser vistos como fracos ou indecisos. Isso vale para mais do que liderança política. Em qualquer tipo de relação ou situação, quem tem o poder de influenciar com base no medo calculado e na previsibilidade das suas ações, mantém a posição de vantagem. Seja no trabalho, em negociações ou até nas amizades, quem tem a capacidade de garantir que as consequências de desrespeitar seus limites sejam claras é quem possui o controle. Você já parou para pensar como algumas pessoas parecem sempre ser mais bem-sucedidas não por suas habilidades reais, mas pela forma como se apresentam? Maquiavel sabia que, no jogo do poder, a percepção de quem você é tem um peso muito maior do que a realidade em si. Ele entendeu que, no final das contas, o que as pessoas veem é o que mais importa. E isso não é apenas um detalhe, é uma estratégia crucial para quem deseja alcançar grandes objetivos. No fundo, o que Maquiavel queria dizer é que as aparências podem ser mais poderosas do que a verdade. Ele aconselhou que qualquer líder ou alguém que deseja manter o controle deve cultivar uma imagem de virtude, mesmo que às vezes não seja completamente fiel à sua verdadeira natureza. A aparência de bondade, misericórdia e religiosidade pode ser o suficiente para garantir apoio, enquanto a verdadeira prática dessas virtudes pode ser, em alguns casos, um sinal de fraqueza. Essa percepção não é só para líderes ou políticos. Ela se aplica a todos nós, em qualquer aspecto da vida, seja no trabalho, nos relacionamentos ou até em círculos sociais. As pessoas julgam mais pelo que você transmite do que pelo que realmente é, e quem sabe controlar essa percepção está sem dúvida em uma posição de vantagem. Às vezes, um simples gesto de visibilidade ou a forma como você comunica pode definir sua posição e influenciar aqueles ao seu redor. Entender o poder das aparências não é sobre ser falso ou manipular de maneira descarada, é sobre entender que a imagem que você projeta pode abrir portas, criar oportunidades e principalmente moldar como os outros te percebem. Ao se apresentar de maneira estratégica, você pode obter muito mais do que esperaria, sem precisar mudar quem você é, mas apenas controlando como os outros veem você. Quando pensamos em controle, muitas vezes nos vem à mente a ideia de regras rígidas, punições severas e exercício direto de autoridade. No entanto, Maquiavel revelou uma visão surpreendente sobre como criar e manter controle. O medo, quando aplicado corretamente, é uma das ferramentas mais eficazes para garantir respeito e ordem. Mas não se engane, não estamos falando de governar com crueldade ou violência aleatória. O tipo de medo que Maquiavel sugere não é o medo irracional, mas o medo da consequência clara e consistente. A verdadeira força do medo não vem da tirania, mas da certeza de que ações incorretas terão consequências imediatas e inevitáveis. Esse tipo de medo cria uma base sólida para quem ocupa a posição de poder, pois a imprevisibilidade das ações gera insegurança e resistência, enquanto as consequências previsíveis oferecem estabilidade. O que ele ensinou é que o líder deve ser alguém que não faz promessas vagas, mas estabelece regras claras e as cumpre. A força real está em ser consistente, em não vacilar diante das dificuldades ou pressões externas. Quando as pessoas sabem que a punição será aplicada de maneira uniforme e sem exceções, o comportamento delas tende a ser mais controlado e respeitoso. Essa consistência constrói uma autoridade verdadeira, aquela que não precisa gritar para ser ouvida, mas que é temida de maneira construtiva. Em muitas situações do cotidiano, essa ideia de criar uma estrutura com regras claras também se aplica. Em um ambiente de trabalho, por exemplo, um líder que mantém expectativas claras e é consistente na aplicação das regras pode ser mais eficaz do que aquele que tenta ser o amigo de todos, mas que não consegue manter a disciplina. A confiança de que as consequências serão sempre as mesmas cria respeito e controle, e é assim que o medo se transforma em uma ferramenta poderosa para quem deseja manter uma posição de autoridade. Agora que entendemos o papel vital do medo e da consistência no controle, Maquiavel nos leva a um conceito fundamental para quem busca se destacar e manter a influência: controlar as percepções. Afinal, no mundo de hoje, a realidade é muitas vezes o que as pessoas acreditam ser a realidade, e é justamente aí que a verdadeira manipulação entra em cena. Maquiavel compreendeu que as pessoas raramente se preocupam com os detalhes ocultos ou as intenções por trás de ações. O que elas veem é o que importa. Isso cria uma enorme oportunidade para quem deseja conquistar
gerenciar poder. Ao gerenciar a forma como você é percebido, você pode moldar a maneira como os outros se comportam e até como eles tomam decisões. A aparência é a chave, e dominar isso significa dominar o jogo do poder. Para ele, um líder inteligente não precisa ser virtuoso o tempo todo, mas deve projetar essa virtude para o público. Ele deve mostrar ao mundo o que quer que os outros vejam, enquanto mantém sua verdadeira natureza mais discreta. Isso é o que ele chama de gestão da percepção. Ao criar uma imagem cuidadosamente cultivada, o líder pode manipular os sentimentos e as ações dos outros sem que esses percebam o que está acontecendo. Esse conceito é mais do que aplicável hoje, em nossa vida cotidiana. Em nosso mundo, onde as redes sociais e as aparências têm tanto poder, a habilidade de controlar a narrativa ao seu redor pode ser a chave para o sucesso. Isso não significa ser falso ou enganar, mas sim entender que as pessoas tendem a avaliar mais o que veem do que o que realmente acontece. O líder que consegue criar uma história convincente, mostrar a imagem certa e manter uma aura de virtude, tem grandes chances de atrair seguidores, aliados e sucesso, independentemente da verdade por trás da história. Chegamos ao final da jornada e agora você já entende que o verdadeiro poder não vem apenas de forças externas, mas da capacidade de moldar a própria realidade ao seu redor. A flexibilidade e a adaptação são essenciais para quem deseja controlar o destino, e Maquiavel sabia disso melhor do que ninguém. Ele nos ensina que ao dominar as artimanhas da manipulação e da percepção, podemos conquistar o controle sobre nossas vidas e os outros, sem que isso seja percebido como manipulação, mas como uma estratégia inteligente e eficaz. O ponto crucial que Maquiavel nos deixa é que o poder não está na força bruta ou no medo irracional, mas sim na habilidade de se adaptar às situações, saber o que mostrar e quando agir, ajustando nossa virtude conforme necessário para manter a vantagem. E acima de tudo, manter a confiança de que ao fazer isso, controlamos não só o que os outros veem, mas o que eles fazem também. Se você dominar essas táticas, pode se tornar alguém muito mais influente e bem-sucedido, seja na vida pessoal ou profissional. Agora que você conhece essas estratégias e entende como elas funcionam, por que não usar esse conhecimento para transformar sua vida? O poder está ao seu alcance, e a chave é entender como a percepção, o medo e a manipulação moldam o mundo à sua volta. Se você achou esse conteúdo valioso e quer continuar aprendendo sobre essas ideias poderosas, inscreva-se no canal. Aqui exploramos ideias filosóficas e táticas práticas que podem transformar a sua forma de agir, pensar e se relacionar com os outros. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos continuar desvendando as estratégias dos grandes mestres da história. Até mais!